Nossa, que altura, que altura. O que eu faço pra diminuir? Ah, por que, Maria? Ah, não corri. Quem mais? Bom dia, Malu. Tá. Falou, velho. Bom dia, Júlia. Bruno. Tá boa, bem? Bom dia, Bruno. Ai, que saudade, Júlia. Tá tudo bem, né? Vontade de voltar para a sala de aula, meninada. Como você não faz nada direito, bem? Faz sim. Caio. Gabriel, tudo bom? Oi, Pedro. Maria Eduarda. Tudo bom. Vitor, tudo em ordem? Marília. Cauê. Luísa. Tá boa, bem? Luiz. Ah. Letícia. Vem Letícia, Mariana. Permite. Mari, não, bem, olha, mudei tanto esses tempos, bem, olha a minha versão, bem, a minha versão com plástica, bem, me ajudando aqui, ó. Ó, Juan, Gabriel Vieira, tudo em ordem. João Marangones, tá bom? Lohane. Laís, que saudade. Larissa. Ah, é. Ah, foi uai. Ué. Ah, bom. Ai, Laís, saudade! E esse cabelo lindo! Que saudade, gente! Eu também acho. O cachorrinho que passa medo na gente é os dentes. Tá louco. Olha só. Bem, então olha, vamos começar? Não, ela é minha filha, ela é de São Paulo. Veio de São Paulo com as filhas e com o marido, bem, faz 2 meses que eu tô com ela aqui. É, ela tem ela tem a mesma formação que eu, fez química na USP, tá? Aula de química, física e matemática, e tem me ajudado muito nessas aulas que eu tive bastante dificuldade para me adaptar, mas fui me adaptando, certo? Olha, vem. Não, vocês não são burro, não. É as duas
são loiras, gente. Já tiveram todas as dificuldades que vocês estão tendo hoje, certo? Eu quase infartei, gente, para aprender dessas aulas online. Vocês não acreditam? Ela falava, calma, mãe, calma. Olha, mas foi uma loucura. Uma loucura. Hã? Fala, bem. Olha, até eu aprender, colocar tanta forma, organizar tudo, olha, não foi fácil não. Mas qualquer coisa, gente, eu queria que vocês me dessem um retorno. Se vocês não estiverem entendendo, participar dessas aulas. Agora nós vamos partir para esse tipo de aula, entendeu? Mas vocês vão me dando um retorno. Soninha tá bem, Soninha não tá bem. Participem da aula. É, fala. Interagir com o professor, né? Até administrar o tempo. Mas todas as dificuldades que vocês tiveram, nós, professores, também tivemos muita dificuldade, entendeu? Porém, nós fomos sempre procurando a melhor maneira de chegar até vocês, tá? Viu? Nossas aulas provavelmente vão ser de quinta e sexta. Eu vou procurar na quinta-feira não passar tarefa, já que a outra aula é na sexta, certo? Enquanto eu passar a tarefa, passar de sexta para quinta. Só se mudar alguma coisa em termos de horário, mas a gente vai combinando aula por aula, tá bom? Até tudo se alinhar. Então, o negócio é o seguinte, nós havíamos feito um horário, o porquê começar às 8 horas? Porque vocês vão ter que, muitas vezes, voltar na videoaula para copiar um exercício. Porque lembra que em sala de aula eu não parava, não esperava vocês, às vezes, copiar da lousa? Aqui eu não posso parar, entendeu? Porque senão fica muito monótona a aula, certo? Então, essa primeira aula seria um tempo a mais para vocês voltarem a alguma coisa pontual, um exercício que vocês deixaram de copiar, alguma coisa para vocês se prepararem para as aulas. As aulas vão ser das 8 ao meio-dia e meio, ok? Tá? Mas essa semana e a outra são as semanas de experimentação. Então, por isso que eu peço a vocês experimentarem um retorno daquelas situações que estão sendo positivas e as que não estão, para a gente se adequando da melhor maneira possível, tá bom? Tá? O que nós queremos como Colégio Lopes é estar mais perto possível de vocês e que vocês não... Quanto... Mas quem atrasar? Vocês, aluno ou nosso professor? Ah. Ah, sim. Eu, por exemplo, eu disponibilizava minhas aulas 9 horas porque eu pedia tarefa até às 8, entendeu? Mas assim, mesmo assim, até minha adaptação, gente, eu pedia até às 8 e esquecia que eu tinha que ir lá na plataforma bloquear. Então não resolvia nada, porque eu queria pedir bloquear a tarefa. Então você fez isso, né? Mas a gente vai se adaptando. Era muita coisa para aprender, muita coisa para lembrar, entendeu? Mas eu acho que a gente está melhor do que um mês atrás, né? Então eu acho que isso que é importante, né? A gente sempre procurar crescer e melhorar, tá? Vocês vão perceber que algumas coisas não vão estar certo. Por exemplo, ontem faltou força em Orlândia. Não foi isso? Hã? Então, mas como a gente vai prever isso? Então vai ter essas coisas. Então a gente vai se adequando, tá bom? Então, olha, vamos iniciar nossa aula, senão os 40 minutos não estão. Nós vamos começar hoje o capítulo 3, que vai falar sobre gases, certo? Eu acho que vocês podem ir acompanhando comigo. Eu fiz um resuminho sobre esse conteúdo, certo? E a hora que for para trabalhar com o livro, eu espero vocês pegarem o livro, tá bom? Bem, nós vamos ouvir falar... Oi, fala, bem.
Não, já paramos, acabou. É o capítulo 2. Calorimetria era o capítulo 2. Agora nós estamos indo para o capítulo 3, que nós vamos falar sobre gases. Certo? Vocês sabem que a matéria tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Certo? O estado sólido é um estado que tem tanto o volume como a forma constante. Eles têm forma própria. Certo? O estado líquido, ele tem volume próprio, mas ele não tem forma própria. Se eu pegar 1 litro de leite e colocar numa garrafa, ele vai ter a forma da garrafa. Se eu colocar dentro de uma caneca, ele vai ter a forma da caneca, ok? O gás é um estado físico mais bagunçado possível, certo? Ele não tem nem forma própria e nem volume próprio, certo? O gás, ele pode ser comprimido, como eu posso deixar ele sofrer expansão e ele ocupar o volume que eu quiser. Tudo bem? E hoje nós vamos entrar falando realmente sobre gases. É muito comum você ouvir falar de gás ideal e gás real. O que vem a ser um gás ideal? Um gás ideal ou perfeito, gente, é um gás que obedece toda a teoria cinética dos gases. Só que esse gás, ele não existe. Ele está na ideia de um pesquisador, certo? Para o pesquisador fazer toda a sua teoria do comportamento do gás, ele imagina um gás ideal. O que realmente nós temos no nosso dia a dia é o gás real, certo? Que se aproxima desse comportamento de um gás ideal quando você tem uma baixa pressão e uma alta temperatura. Ok? Entenderam isso? Ah? Certo. Bem, então vamos lá. O que são variáveis de estado de um gás? São as características de um gás. São o que você vai caracterizar um gás, apresentar um gás, certo? As características de um gás, que são as variáveis de estado de um gás, são temperatura, volume e pressão, certo? Vocês já estudaram esse ano comigo em física que temperatura é o nível de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, ok? Bem, o que é o volume de um gás? O volume de um gás, eu acabei de falar para vocês que o gás não tem volume próprio, ele ocupa todo o volume do recipiente onde ele está contido, certo? Bem, o que vem a ser pressão? Pressão, gente, é o resultado das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente contra elas mesmas. Por exemplo, quando você tem um gás e vai aumentando a temperatura, o que você aumenta desse gás? O grau de agitação. Consequentemente, se você aumenta o grau de agitação das moléculas pelo aumento de temperatura, você não aumenta o número de colisões que esse gás faz com as paredes do recipiente e contra ela, uma molécula do gás entre si, molécula com molécula. Não é isso? Bem, por que vocês acham que a gente, quando tem um gás dentro de por exemplo, um desodorante, ele tem um gás, acabou o líquido do desodorante, ficou um gás lá dentro. Está escrito assim, não colocar sob a chama, não colocar no incinerador. Por que vocês acham que acontece isso? Porque aumentando a temperatura, aumenta o grau de agitação. Aumentando a pressão, vai aumentar a pressão porque vai aumentar o número de colisões. O que vai acontecer com aquilo lá? Vai explodir, ok? Bem, essa parte de gás, vocês já estudaram em química no passado, não estudaram? Sim. Então, vai ser muito fácil, tá bom? Certo? Os alunos que entraram esse ano, que é a Maria Ercília, o João, a Rafaela, a Letícia, né? Vocês viram isso? Não. Se não estudou, não fique preocupado, viu, bem?
Se não estudou, quem não estudou não, ou quem não está lembrando, não fico preocupado, que eu vou explicar passo a passo, mas quem já estudou vai ter muito mais facilidade, ok? Tá? Então vamos lá. Quais são as não, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quais são as unidades que nós precisamos usar agora no estudo dos gases? Toda vez que eu for fazer algum exercício com gás, eu tenho que trabalhar com a temperatura em Kelvin, certo? Não nos esquecendo que para passar de grau Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer, classe? Ninguém lembra? Somar 273. O volume, gente, vocês podem usar tanto em metro cúbico como em litro, até em ml, desde que todos os volumes estejam na mesma unidade, certo? No sistema internacional, a gente sempre vai usar em metro cúbico. A pressão, gente, vocês podem usar em Newton por metro quadrado ou em atm, mas também pode usar em milímetro de mercúrio, certo? No sistema internacional, é Newton por metro quadrado, ok? Tá? Bem. Quais são as transformações gasosas? Eu tenho uma transformação que é chamada isobárica, isocórica e isotérmica. O que é uma transformação isobárica? Que a pressão é constante, certo? O que quer dizer isso? A pressão não muda, ele sai de um estado 1, vai para o estado 2 e a pressão é a mesma, certo? Percebemos que quando você tem uma transformação isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Como assim, Soninha? Por exemplo, eu tenho um estado 1, que eu tenho um volume 1 e uma temperatura 1. Passou para o estado 2, com um volume V2 e uma temperatura D2. Se esse volume dobrar, essa temperatura também dobra. Isso quer dizer, é diretamente proporcional. Essa lei foi estudada, é chamada e estudada, né, pela lei de Charles e lei de Queiro-Sacchi, ok? Então, olha, numa transformação isobárica, que a pressão é constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. O que significa? Se o volume dobra, a temperatura também dobra, certo? Bem. O que é uma transformação isocórica, que é também chamada de isométrica ou isovolumétrica? O volume é constante, certo? Então, o volume não altera. Também, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. O que quer dizer? Se a pressão dobra, a temperatura também dobra, ok? Essa lei é também conhecida como lei de Charles e lei de Queiro-Sacchi, tá? O que é uma transformação isotérmica? Que a temperatura é constante, a temperatura não muda, certo? Bem, porém, aqui, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem uma seringa normal, tampar onde a gente coloca a agulha e anteriormente encher de ar, certo? Tudo bem? Estou imaginando isso, certo? Se eu tampar onde eu coloco a agulha e fizer uma pressão no êmbolo, certo? Então, olha, aqui está a seringa, faço uma pressão no êmbolo. Quando eu faço uma pressão no êmbolo, eu não vou comprimindo o ar, certo? Então, ó, eu aumentando a pressão, o que acontece com o volume de ar? Diminui. Então, o que significa isso? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, olha, se eu dobrar a pressão, o volume reduz a metade, ó, inversamente proporcional. Essa lei é chamada lei de Pauli. Tudo bem? Bem, se eu juntar as três leis da isotérmica, da isobárica e da isocórica, eu vou chegar na equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2. Lembram dela? Hã? Lembra dela? Hã?
Lembram dela? Lembra? Lembra, sim? Quem deu essa matéria para vocês? O João, certo? O que eu tenho que ter cuidado com essa equação? Que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Eu não posso trabalhar essa equação sem a temperatura estar em Kelvin. Ok? Tá? Se P1 tiver em ATM, trabalha P2 em ATM. Se P1 tiver em milímetro de mercúrio, trabalha P2 em milímetro de mercúrio. Se P1 tiver em... Oi, meu querido. Kelvin, aqui ó, temperatura em Kelvin. Você não pode trabalhar essa equação com a temperatura em Celsius. Tudo bem? Sim, sim, sim. Tá? Bem, então olha aqui. Se eu trabalhar esse V1 volume em ml, o V2 tem que estar em ml. Se eu trabalhar o V1 em litro, o V2 tem que estar em litro. Ok? Sempre eu tenho que ter coerência de unidade entre V1 e V2, P1 e P2, e T1 e T2 sempre em Kelvin. Ok? Entenderam? Bem, bem. O que é muito importante? Eu saber interpretar gráfico, certo? Então, agora vocês vão participar comigo. Pode falar, entendeu? Então, vamos lá. Meninada, o que é uma transformação isobárica? Pressão constante. Quando você tem a pressão constante, lembram vocês que o volume é diretamente proporcional à temperatura? Então, presta bem atenção aqui no gráfico de volume em função de temperatura. Aqui o volume está em litro, a temperatura em Kelvin. Se você tem um estado do gás com volume V e a temperatura de 100 Kelvin, se eu dobrar o volume, o que está acontecendo com a temperatura? Dobra. Se eu multiplicar por 4 o volume, o que acontece com a temperatura? Então, a gente diz que numa transformação isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Meninada, o que é uma transformação isocórica? Volume constante. Vocês viram que quando o volume é constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, ok? O que quer dizer isso? Vamos imaginar que num estado eu tenho uma pressão de 3 atm relacionado com uma temperatura de 100 Kelvin. Tudo bem? Se eu dobrar a pressão, o que acontece com a temperatura? Se eu triplicar a pressão, o que acontece com a temperatura? Se eu multiplicar por 4 a pressão, o que acontece com a temperatura? O que significa isso? Que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Certo? Bem, o que vem a ser uma transformação isotérmica? Bem, essa curva azul aqui, a gente fala que é uma isoterma. O que é uma isoterma? Qualquer ponto tela, a temperatura é a mesma. Ok? Certo? Numa transformação isotérmica, lembra vocês que eu falei que a pressão e o volume são inversamente proporcionais? Certo? Bem, olha aqui, nesse ponto, vão falando para mim, qual que é a pressão? Qual que é a pressão? Não, aqui nesse ponto aqui, qual que é a pressão? Ó, 8. Está relacionado com que volume?
50 ml. Vamos pegar esse ponto aqui do 2, ó. Esse ponto aqui. Certo? O que eu fiz com a pressão aqui? Dividir por 4. Olha aqui, o que eu fiz aqui com a temperatura. Multipliquei por 4. Multipliquei por 4, certo? Entendeu? Bem, aí a gente diz que numa transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Tá? Se eu dividir aqui pela metade, ó, 8 para 4, aqui vai de 150 para 300. Aqui eu divido, aqui eu multiplico. Inversamente proporcional, ok? Bem, no gráfico 4, eu já coloquei para vocês uma transformação aqui, ó. Um pouquinho. Opa, gente. Desculpa. Tá vendo o ponto A? Tá vendo o ponto B? Tá vendo o ponto C? Isso daqui é uma isoterma com uma temperatura T2. Aqui é outra isotérmica com uma temperatura T1. Temperaturas diferentes. Nessa curva aqui, em qualquer ponto, a temperatura é T2. Então, quer dizer, a temperatura no ponto A é T2, a temperatura no ponto C é T2. Porém, a temperatura no ponto B, quanto que vai ser? T1, certo? Quanto mais externa a curva, a isoterma, que a gente diz, maior a temperatura, tanto que T2 é maior que T1. Tá vendo isso? Certo? Se eu tiver uma outra isoterma aqui, ó, tá vendo? Que eu chamar de T3, eu pergunto para vocês, quem tem maior temperatura? Quem tem menor temperatura? Exatamente. Bem, agora vamos pensar uma coisa. Olhando esse gráfico 4 aqui, se eu sair do ponto A e ir para o ponto B, que tipo de transformação que é? Meninada, que tipo de... Sair do ponto A e fui para o ponto B, que tipo de transformação que é? Isocórica. Por quê? Isotérmica, não. Isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Por quê? Qual que é o volume do ponto A? Isso, qual que é o volume de A? V1, não é V1? Qual que é o volume de B? Eles não têm o mesmo volume? Então, é uma transformação que é isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, que é a mesma coisa. Entendeu? Agora, preste atenção. Se eu for de B para C, o que eles têm igual? Que transformação que é, então, de B para C? Isobárica. Entendeu? Se eu for de C para A, que tipo de transformação que é? Isotérmica. Certo? Futuramente, vocês vão aprender que quando eu saio de A, vou para B, para C e volto para A, eu não saí do A e voltei para o A, eu completo um ciclo, ok? Tá? Mas isso é futuro. Entenderam tudo esses gráficos aí? Por que é isotérmica do C para o A? Porque está em cima de uma mesma isoterma com uma temperatura D2 só. Qual que é a temperatura inteirinha aqui? T2. Mesma temperatura. Uhum. Entendeu? Então, continuando. Agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão lá na página 251. Pedro, tô com saudade de você, bem. Pronto, gente, posso continuar?
Gente, hoje a aula está marcada para até as 10h30, mas eu vou um pouquinho mais porque o Anderson atrasou, pode ser? Porque senão, olha, eu nunca vou passar tarefa de quinta para sexta, porque eu acho que vocês estão com bastante atividades para fazer. Eu vou passar a tarefa de sexta-feira. Quanto à aula de terça-feira, eu vou ver como que o João vai organizar e a gente vai combinando, ok? Então, eu vou terminar os exercícios que eu havia me proposto para a aula de hoje, porque senão fica assim, eu ensinei um conteúdo, não apliquei, e aí vocês não sabem se vai ter dúvida. Para amanhã, o que vocês têm que fazer? Dá uma olhada na aula, porque amanhã eu vou dar continuidade, certo? E se tiver dúvida, anota a dúvida, tá bom? Tá? Então vamos lá. Abrir o livro, ó, página 251, exercício 1, certo? O comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento de um gás ideal quando? Lembra daquele meu primeiro slide? O que tem que acontecer? Então, qual que é a resposta certa? Exatamente. Bem, 2. Exercício 2, pega aí. Uma massa M de um gás perfeito, inicialmente no estado 1. Olha o estado 1 aqui. Se eu perguntar nesse estado 1, qual é a pressão que ele tem? Qual que é a pressão? Qual que é o volume? Qual que é o volume? 5. Estado 1, pressão 3 atm, volume 5 litros, ok? Sofre uma expansão. Soninha, o que é expansão? Expansão é aumento de volume, até atingir o estado 2. Aqui o estado 2. Tudo bem? Tá vendo que aqui é 5 e aqui ele não tem o valor? Mas eu sei que esse valor aqui é maior do que esse, concorda comigo? Como ilustra o diagrama a seguir? Determine o volume do gás no estado 2. Então, ele quer saber qual que é o volume aqui, 2. Tá bom? Bem, o que é isso daqui, gente? O que é isso? Não, não é temperatura, não. O que é isso aqui? O que é essa curva aqui? É uma isoterma. O que significa uma isotérmica? Que a temperatura em 1 é igual à temperatura em quê? 2. Certo? O que ele quer achar? Volume 2. Então, eu coloco aqui o estado 1. Pressão 1, 3 atm. Volume 1, 5 litros. Estado 2. Pressão 2, 1 atm. Volume 2, V2. Vou usar a equação geral dos gases. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, ok? O que acontece com o T2, classe? Então, cancelei. Tá vendo? Então, vai ficar P1, V1 é igual a P2, V2. Substituindo os valores, 3 vezes 5 é igual a 1 V2. Quanto que vai ser V2? 15 litros. Ok? Posso para o outro? Bem, exercício 5. Abra aí no exercício 5. Abriram? Então, vamos lá. O diagrama representa uma transformação A para B para C. Tá vendo aqui, ó? A para B para C. De um gás ideal. A temperatura do gás no estado A é 27 graus Celsius. Calcule a temperatura do gás no estado B e no estado C. Vamos junto? Bem, vamos caracterizar o estado A. O estado A, qual era a temperatura? 27 graus Celsius. Qual que é o volume de A? 3 metros cúbicos. Qual que é a pressão de A? 2 atm. Tudo bem? Colocar aí? Opa, tem um fone ligado aí. Qual que é o estado B? Eu quero saber a temperatura B, concorda? Qual que é o volume B?
1. Qual que é a pressão em B? 2. Coloca aí. Tranquilo? Tá dando para me acompanhar? C, estado C. Quero saber... Oi, vem, fala isso. Vai. Vai sim, pode prestar atenção. Aí, Laís, deixa eu até explicar. Vocês vão perceber que tanto eu como o João batemos um pouco o pé, fomos um pouco radical, para que as aulas fossem das 8 ao meio-dia e meia. Soninha, por que você não colocou às 10h30? Porque nós não estamos em sala de aula onde a gente espera o aluno copiar. A gente vai tocando os exercícios, porque senão fica muito monótono. Imagina se aqui eu ficar esperando exercício por exercício vocês copiarem. Concorda comigo? Provavelmente, não que o aluno tenha que assistir toda a aula novamente, mas ele vai procurar um exercício ou outro. Então, vai demandar mais tempo dele em casa estudando, certo? Então, a gente tem que pensar que o aluno do outro lado, ele tem que ter esse tempo. Concorda? Tá? Então, nossas aulas, Laís, eu queria que vocês explicassem para os pais de vocês, vão ser aula das 8 ao meio-dia e meio. Certo? Ah, mas não era das 7h10 ao meio-dia e meio, não tem como, que hora que o aluno vai copiar. Entendeu? E nós, professores, por exemplo, para eu tomar essa aula, eu não estou construindo a minha aula dentro da sala de aula. Eu tenho que construir essa aula antes, para depois de dar. Entendeu? Então, por isso que eu e o João achamos. E outra, ficar em frente a uma tela das 7h10 ao meio-dia e meio é muito cansativo. Não é fácil. Porque em sala de aula, a gente conversa, a gente brinca, a gente espera o outro copiar, e aqui não é assim. São situações diferentes. Por isso que eu peço para vocês darem uma devolutiva para mim. Soninha, olha, isso está funcionando, isso não está funcionando, porque tudo é muito novo, tanto para professor, como para direção de escola, como para vocês alunos. Tá? Outro dia eu estava conversando com um aluno do primeiro ano e ele simplesmente estava desesperado. Ele falou, Soninha, eu não estou dando conta de fazer tudo que tem que fazer. Entendeu? E aí eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, realmente, ele está com muitas atribuições. Está demandando muito tempo dele. Não é só o meu tempo que está demandando. Ele está do outro lado me assistindo. E eu entendi. Então, por favor, vão falando para mim, tá bom? Tá? Vamos continuar? Hã? Um beijão pra você, gostando de você, tô sentindo uma saudade que você não imagina, bem. Ó, então vamos lá. Nossa senhora, nossa, muita saudade de vocês, tá louco? Olha, não, olha, eu pensei em até me aposentar. Falei, em 2021 eu não vou voltar, vou parar. Mas, mas é só. Não, é só escutar a voz de vocês que eu falo, gente, eu não tenho condição de parar porque eu vou sentir muita falta. Nossa senhora, eu gosto muito de vocês. Nossa senhora, vamos lá. Cada dia uma coisa. Vamos lá. Ó, o que o exercício me pede? Para achar a temperatura no estado B e no estado C, não é isso? Então, vocês perceberam que eu caracterizei os 3 estados? Certo? Então, o que eu faço? Eu vou usar a equação geral dos gases entre o estado A e o estado B. Então, ó, PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Ok? O que é constante entre A e B? O que é constante entre A e B? Não é a pressão? Então, o que eu fiz aqui com a pressão? Cancelei. É uma transformação o quê? Isobárica, certo? É uma transformação isobárica, vocês estão vendo que diminui o volume, ó. O volume em A é 3, o volume em B é 1. Houve uma compressão. Tudo bem? Nós sabemos que numa transformação isobárica, certo? O que acontece com o volume e a temperatura? São diretamente proporcionais. Se vocês não lembrarem da teoria, não tem importância, gente. Mas se lembrar, fica muito mais fácil. O que aconteceu com o volume?
Olha aqui, ó. Não foi dividido por 3? O que vocês acham que vai acontecer com a temperatura se são diretamente proporcional? Dividir por 3. Se eu dividir 300 por 3, vai dar 100. Soninha, mas eu não lembro da teoria. Se você não lembra da teoria, usa a equação geral dos gases, multiplica em cruz. Vocês vão chegar que 3TB é 300, TB é igual a 100 Kelvin. Se eu quiser representar em Celsius, se eu quiser, aqui não, aqui pede, desculpa, pede em graus Celsius, o que eu tenho que fazer? Subtrair 273. Então, eu vou ter menos 173 graus Celsius. Ok? Certo, gente? Certo? Bem, o que ele pede agora? Não, porque aqui ele pede em Celsius, ó. Calcule a temperatura do gás no estado B e no estado C em Celsius. Então, você tem que tentar transformar para Celsius. Tá bom? Bem, o que ele pede também? A temperatura em si. Então, olha, para achar a temperatura em si, você tanto pode usar PA/VA sobre TA é igual a PC VC sobre TC, mas se você quiser usar PB, VB sobre TB, é igual PC, VC sobre TC, vai dar o mesmo resultado, concorda? Substituindo os valores, multiplicando em cruz, vocês vão chegar que 6TC é 1500, TC é igual a 250 Kelvin. Como ele quer em Celsius, subtrai 273, vocês vão encontrar menos 23 graus Celsius. Ok? Como a passagem de A para B é uma transformação isobárica, e quando você tem uma transformação isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, certo? No estado A, que é esse daqui, você tinha um volume de 3 metros cúbicos e uma temperatura de 300 Kelvin, não é? Se o volume dividiu por 3, a temperatura também divide por 3. Então, você vai encontrar 100 Kelvin como está aqui, sem precisar fazer as contas. Tá bom? Ok? Posso continuar para outro exercício? Bem, exercício 6. Abriram aí? Um recipiente contém certa massa de gás ideal que na temperatura de 27 graus Celsius com volume de 15 litros. Então, olha, estado inicial, temperatura 27 graus Celsius, volume 15 litros, ok? Ao sofrer uma transformação isobárica, o que é isobárica? Pressão constante. O volume ocupado pela massa gasosa passa a ser 20 litros. Nessas condições, qual foi a variação de temperatura sofrida pelo gás? Então, eu não tenho um estado inicial, um estado final. Então, a temperatura inicial é 27 graus Celsius, passei para Kelvin, tenho 300 Kelvin. O volume inicial é 15 litros. A temperatura final eu não conheço, eu quero conhecer aqui porque eu quero saber a variação de temperatura. Mas eu sei que o volume final é 20 litros. Usando a equação geral dos gases, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Cancelo a pressão, ok? Porque é isobárica, certo? Qual que é o volume inicial? 15. Qual que é a temperatura inicial? 300. Cuidado aqui, gente, tem que ser em Kelvin, hein? Não pode pôr 27. Qual que é o volume final? 20. Quero saber a temperatura final. Multiplicando em cruz, eu vou encontrar que a temperatura final é 400 Kelvin. Tranquilo? Só que o exercício não está te pedindo a temperatura final. O exercício está te pedindo a variação da temperatura. Variação da temperatura vai ser o quê? Qual era a temperatura inicial? 300. Passou para quanto? 400. Quanto que variou? 100 Kelvin. Certo? Esse exercício eu poderia... Aqui tem um erro aqui, ó.
Ó, qual a variação de temperatura? 100 Kelvin. Entendeu? Por que eu tô falando que tem um erro aqui, ó? E foi um erro meu. Se eu variei 100 Kelvin, vocês lembram quando vocês estudaram escalas termométricas? Em quantas partes divide a escala Kelvin? Em quantas partes divide a escala Celsius? Ah, ó meu erro aqui, ó. Se eu estou falando de variação de temperatura, se varia 100 Kelvin, também varia quanto? Desculpa, viu, gente? Isso foi falta de atenção na hora que eu fui fazer exercício. Pode, porque aqui ele não está te pedindo se ele quer em Kelvin ou se ele quer em Celsius, tá vendo? Tá bom? Tá? Então, cuidado com isso aí, que foi erro meu aí, ó. Tá? Eu não prestei atenção que era variação. O professor erra também, viu, gente? Ó. Vocês também estudaram em Química a equação de Clapeyron. Quem lembra? Isso bem. Quanto é que você estuda a equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2? Quando você tem uma mesma massa gasosa, e essa massa gasosa vai sofrer uma transformação, certo? Bem, quando é que a gente usa a equação de estado de um gás ideal, certo? Quando você não tem essa transformação, você não tem um estado 1 e o estado 2. Ou quando você não tem uma mesma massa de um estado para o outro, ou houve um acréscimo de massa de gás, ou houve um vazamento de gás, certo? Porque P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2 tem que ser para uma mesma massa gasosa, ok? O que diz a equação de Clapeyron? Que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante de Clapeyron, que a gente chama constante geral dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, certo? Tudo bem? Então, lembrado disso? O que vem a ser N? N é o número de mols do gás. Como que eu calculo o número de mols? Eu vou pegar a massa do gás e dividir pela massa molar. Tá bom? Tá? Bem, na equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, essa constante de Clapeyron aqui, ela assume valores. Se você trabalhar a pressão em atm, o volume em litros, número de mols sempre vai ser em mols e a temperatura sempre tem que ser em Kelvin, certo? Então, se você trabalhar... Oi, bem, fala. Você usa... P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2 quando você tem uma mesma massa gasosa. Certo? Quando você tem uma transformação com a mesma massa gasosa. Tá? Mas você vai ver por exercício, quando eu falo assim, ó, você sai do estado 1, vai para o estado 2, ou você está no estado inicial, vai para o estado final, certo? Você sempre tem características de dois estados físicos. Você vai usar P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2 e a massa gasosa é a mesma, certo? O enunciado você vai perceber, nós vamos fazer bastante exercício, tá? Para você ver bem a diferença. Bem, então eu estava falando para vocês que essa equação de Clapeyron esse valor desse R aqui vai depender da unidade de pressão e volume. Se a pressão tiver em atm, o volume em litros, você vai usar o R 0,082. Fala, Soninha, mas como que eu vou decorar isso? Calma que o exercício dá, viu? Se você trabalhar a pressão em milímetros de mercúrio, o volume em litros, o valor de R vai ser 62,3, certo? Se você trabalhar a pressão em quilopascal, Pascal, gente, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, certo? É unidade no Sistema Internacional para Pressão. Tá? Se você usar em quilopascal, que é 1000 pascal, certo? Para pressão e o volume em litros, você vai usar 8,315.
Não precisa decorar isso, o exercício vai dar para vocês, tá? Bem, vamos ver o exercício 7? Então, vamos lá. Um reator nuclear, a energia liberada na fissão. Gente, fissão é separação, é destruição. Fusão, ó, fusão é união, fissão é separação, tá? Então, aqui ele quer dizer assim, ó, em um reator nuclear, energia liberada na explosão de 1 grama de urânio é utilizada para evaporar a quantidade de 3,6 × 10⁴ quilograma de água a 227 graus Celsius sob pressão de 30 atm, necessária para movimentar uma turbina geradora de energia elétrica. Admita que o vapor da água apresenta comportamento de um gás ideal. O volume de vapor da água em litros, gerado a partir da fissão de 1 grama de urânio, corresponde. Você está vendo que aqui eu não dei 2 estados físicos? Eu falei um único estado físico, certo? Bem, como que eu vou fazer esse exercício? Na fissão de 1 grama de urânio, ele consegue evaporar 3,6 vezes 10⁵ quilograma de água, certo? Que estava uma temperatura de 227 graus Celsius, a pressão de 30 atm, ele que é o volume. Nesse caso, eu vou usar PV com nRT. A pressão eu conheço que é 30 atm, eu quero saber o volume. Mas eu preciso do número de mols. Se eu quero saber o número de mols, eu tenho que calcular. O que é número de mols? É massa sobre massa molar, certo? Só que a massa molar, gente, o exercício tem que te dar, você não tem que saber ter cor, certo? Então, esse dado aqui eu que acrescentei no exercício, certo? A massa molar da água é 200 gramas por mol. Tá vendo que aqui está em grama? Se eu quero calcular o número de mols, que é massa sobre massa molar, e a massa molar está em grama, eu tenho que trabalhar a massa em grama também. E eu tenho que a massa de água é 3,6 vezes 10⁵ quilograma. O que eu faço? Passo para grama. Como que eu transformo quilograma para grama? Multiplico por 10 ao cubo. Então, vai dar 3,6 vezes 10⁵ grama. Ok? Entenderam? Dividindo por 18, certo? Eu vou encontrar 0,2 vezes 10⁵ mols, certo? Então, 3,6 dividido por 18 dá 0,2 vezes 10⁵ mols. Substituindo a equação de Clapeyron, então, ó, PV com nRT, P30, vê o que eu quero calcular. Número de mols, 0,2 vezes 10⁵. Constante de Clapeyron, e o exercício tem que te dar. Tá vendo que eu estou trabalhando a pressão em atm e vou calcular o volume em litros? Então, como a pressão está em atm, 0,082, certo? Vezes a temperatura 500 Kelvin, eu coloquei 5 vezes 10⁴ aqui. Realizando as contas, eu vou encontrar que o volume é 2,7 aproximadamente vezes 10⁶ litros. Resposta certa, a B. Ok? Bem, fala. Tô escutando, né? Ai, o meu tá 10⁵. Será que eu enxerguei errado? Gente, se tiver 10⁵, então corrija aqui pra mim. 10⁵, quanto que vai dar aqui? 10⁵, concorda? Então, aqui seria o quê? 10⁵, certo? Não sei por que o meu não tá assim. 10⁵. Ok? E aí, resolve as contas. Falou? Aqui não muda de estado físico. Você viu que eu peguei 1 grama de urânio, fiz a fissão dele, ele explodiu. A energia liberada foi evaporar 3,6 vezes 10⁴ quilograma, entendeu? Você está vendo aqui que eu não falo de um estado 1 e de um estado 2? Ou de um estado inicial e de um estado final? Certo? Entenderam? Fala, bem. É a mesma, é. Sim. Sim. Tá? Meninada, entenderam a aula? Então, olha, não
tem tarefa para amanhã, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada. O que é transformação isobárica, isotérmica, isovolumétrica, que é isocórica? Qual é a equação geral dos gases? Qual é a equação de Clapeyron e como usar? Falou? E amanhã a gente dá continuidade a esse assunto. Tá bom? Sim, sim, só que agora é o seguinte, ó, parei de dar aula, não parei? Eu vou ter que ir na plataforma, gravar minha aula, colocar lá, entendeu? Então, eu acho que vai ser liberado no período da tarde, ok? Ó, o Bernardo não entrou na aula não, né? O Henrique também não, né? João Vasco também não, né? João Vasco, Simoné, Maria Cecília, Maria Fernanda, Maria Ercília, Maria Júlia. Maria Júlia? Não, não tá não. Bem. Gente, tchau. Tudo de bom para vocês. Falou? Um beijão, queridas. Não, não mantém, mantém.